Olá, olá a todos os nossos internautas, os nossos ouvintes, o pessoal que está chegando aí aqui no canal e desde já agradecer a presença de todos vocês. Acredito que vocês tenham já passado pelas nossas redes sociais e já estejam nos seguindo e gostaria também aqui de agradecer a todos os ouvintes que estão conectados diariamente com a gente lá na nossa programação, no site, no aplicativo, tá? E aqui deixar já também para vocês o convite, acessar o nosso site www.radiobelabrasil.com.br, tá? Lá você tem acesso a algum material também, materiais de estudo, tem acesso à nossa playlist, ao nosso player, à nossa rádio, você pode ouvir ali 24 horas por dia, ou também você pode baixar o aplicativo com as mesmas ferramentas também, mandar seu recado, fazer pedido de música, enfim, está bem completo ali o nosso site e o nosso aplicativo, tá? A programação nossa 100% nacional, 100%, uma rádio 100% patriota, 100% música nacional, tá? E aí tem os diversos estilos de música. Bom, o vídeo não é necessariamente para falar da rádio, né? Mas aqui eu tenho que dar uma promovida também no nosso trabalho, tá? Desde já peço que você se inscreva aí no canal, tá? Ative o sininho aí das notificações para você receber novo material, né? Caso os vídeos sejam assim relevantes a você, né? Se você acha interessante, eu acredito que conhecimento nunca é demais, né? Tá bom? Então, já aproveite, já se inscreva no canal, tá? Se o vídeo foi bom para você, curta, compartilhe com seus amigos, tá? Para esse conhecimento aí, todos os conhecimentos que a gente vem a compartilhar aqui com você nos vídeos, a gente consiga compartilhar com mais pessoas, né? Ou envie o link também do vídeo, do nosso canal também, enfim. O assunto de hoje, o que nós vamos tratar hoje? As guerras que o Brasil já participou. Tá? Assim, não uma preocupação, mas me causou um pouco de espanto algumas pessoas que eu conversei já não terem não tinham esse conhecimento, né? Em detrimento da educação defasada das escolas públicas, enfim. Acredito que as escolas particulares eles consigam transmitir e passar um entendimento melhor sobre isso, né? Mas no geral as escolas públicas, né, não passam. Então me preocupou bastante. Pensei, nossa, como que a gente não vai, nosso povo aqui não vai ter conhecimento de tudo que aconteceu, né? Não podemos cortar o elo com o passado, porque só somos hoje como nação por causa do passado, né? Então, por isso que eu trouxe esse assunto aqui à tona, né? As guerras que o Brasil já participou, tá? Elas foram muitas aí, as guerras que houve aqui, os conflitos que houve no Brasil, dentro do Brasil, né? Conflitos internos aqui, né? Guerras civis, teve a Confederação dos Tamoios, guerras dos Aimorés, a Guerra dos Palmares, né, na escravidão, a Guerra dos Farrapos lá no sul, que foi uma guerra bem triste lá, muitas mortes, a Guerra do Canudos também no Nordeste, essas foram as guerras internas, né, as guerras internas. As guerras externas, que é o que eu quero tratar aqui, inclusive porque eu tive uma conversa aí com amigos e onde eles não sabiam que o Brasil já havia participado de guerras da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então é nesse ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Então tem três situações aqui, né? Temos a Guerra da Cisplatina, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra da Cisplatina em 1825, ela foi de 1825 a 1828. A Guerra do Paraguai,
que ela foi de 1864 a 1870, e a Segunda Guerra Mundial, né, que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1800, a Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870, e a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914, aí já está mais recente aqui, 1914 a 1918. E a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939 e 1945, né, que todo mundo está mais recente, que foi a questão ali com a Alemanha, né? Então, tem algumas... Dá para explanar alguma coisa sobre a Guerra da Cisplatina, né, que foi entre o Brasil e a Argentina, mas não é bem esse o contexto, mas a gente pode dar uma pincelada aqui sobre a Guerra da Cisplatina, que foi um conflito aqui deflagrado entre Brasil e Argentina, tá? O Brasil estava lutando por uma manutenção, uma definição, né, de manutenção com a recente independência, e do território aqui, delineando, né, as linhas aqui do território. A disputa pela Cisplatina não era uma novidade, foram fundados, como no caso aqui em questão, a disputa pela Cisplatina, ela foi fundada em 1680 pelos portugueses, mas havia passado pelo domínio espanhol em 1777, no período em que precedeu a independência. Dom João VI investiu na região procurando reincorporar o território para Portugal. Enfim, era uma briga aqui por território, tá? De demarcação de território, né? É o que falam agora desse conflito entre Ucrânia e Rússia, só que tem outros contextos, que tem um outro vídeo em que eu comento essas questões, esses fatos históricos aí, que acabam dando mais ênfase para esta guerra que está acontecendo lá agora, tá? Aqui no caso era realmente uma guerra por território, né? Poderiam haver outras questões ali, mas era mais territorial, pelo espaço, tá? Mas tem a Guerra do Paraguai também, né? Enfim, mas eu quero tocar aqui na questão da Primeira Guerra Mundial, tá? Que já durante a Primeira República que o Brasil teve, ele participou desse conflito mundial, tá? E que, como qualquer conflito, mesmo esse conflito da Ucrânia com a Rússia, aí, ele vai impactar em todo mundo, né? Se fala muito agora em mundo globalizado, mas mesmo naquela época já impactava vários países também, a economia principalmente, tá? Então existia uma aliança ali entre França, Império Britânico, Rússia, a Itália, Estados Unidos, e mais outros países, né, que eles se envolveram, e o Brasil, ele também, junto com essa aliança, né, formada por Alemanha, Áustria, Hungria, contra, né, o Brasil se uniu a essa aliança de França, Império Britânico, Rússia, Itália, Estados Unidos, praticamente as maiores potências do mundo, e mais alguns países. O Brasil se uniu a eles contra uma coalizão ali, uma aliança feita de Alemanha, a Áustria, Hungria, Império Otomano e Bulgária. Esse fato ocorreu de 1914 a 1918, tá? E, assim, essa foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Ela teve uma questão, assim, o Brasil acabou fazendo parte do conflito, iniciando ali a participação no conflito por conta de embarcações que foram as embarcações comerciais, embarcações
sabe ao certo, mas teve alguns navios atingidos, né? E assim, esses navios estavam enviando até algo, uma ajuda humanitária, né? Médicos, enfim, mantimentos para os aliados, né? Lógico, né? E foi assim como outros navios também de outros países, esses navios do Brasil foram atingidos lá, é, acabaram naufragando, muitas pessoas morreram nisso, né? E assim, muitas coisas foram acontecendo também, tivemos aqui no Brasil, aliás, a gripe espanhola que estava rolando aí nessa época ali na Europa, na Espanha, greves operárias, enfim, muita coisa acontecendo nessa mesma época da guerra. Então, o mundo em si estava uma espécie de bagunça, assim, de caos. E logicamente que se entende que quando começa uma bagunça, um caos, logo se vai tomar uma alternativa, né? E um fato interessante que eu escutei hoje de um professor foi a questão de você sempre deixar uma saída, dar uma saída, né, numa questão assim diplomática, uma questão de uma negociação, né, no macro, né, não uma negociação no nível macro, né, no alto escalão. É você sempre deixar uma saída e para que a pessoa possa, não precise chutar o pau da barraca, digamos assim, sabe? Para que a pessoa, ou para que, né, naquela situação, um grupo de pessoas, ou enfim, não seja chutado o pau da barraca. Então sempre se encontra uma alternativa ou se deixa uma alternativa viável para a pessoa. Então, acredito que foi de uma maneira ou de outra, mesmo depois das guerras, foi se encontrando algumas maneiras de se tratar alguns assuntos, né? Agora estamos vendo alguns conflitos novamente acontecendo, né? A questão de doença, que está muito semelhante aí, né, com a Primeira Grande Guerra, certo? Então nós temos a Segunda Grande Guerra, tá? Que durou de 1939 a 1945, e foi alguns anos mais tarde, né, da outra. E assim, foi um novo evento no Brasil aqui. O governo era de Getúlio Vargas, né, não tomou uma atitude inicial, né, aguardou. E, de fato, acho que qualquer governante que não esteja ligado diretamente ah, com o conflito, né, ele espere e preserve um pouco assim a integridade do país, da nação, e aguarde entender bem o que está acontecendo, né, para tomar um lado. E ao mesmo tempo que outras nações, né, Estados Unidos também demorou para tomar um posicionamento. Eu estive conversando agora com outro colega aí, e inclusive nós achamos algumas coisas semelhantes a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com a situação agora da Ucrânia, que países não falam. Se você prestar atenção, a Alemanha não se... O que a gente vê ali são algumas pessoas, algumas personalidades diplomáticas ali na reunião de cúpula ali da ONU e tudo mais, as pessoas fazendo todo mas os líderes de Estado eles não estão prestando nenhum tipo de discurso. Eles não estão aparecendo, digamos assim. Nós vemos ali o pessoal da ONU, aquele pessoal da parte da cúpula da ONU ali,
da cúpula da segurança, né, da OTAN, o pessoal ali envolvido mais com a situação por causa do conflito ali, né? Mas os líderes de Estado não. Então tem uma certa semelhança com a Primeira e com a Segunda Guerra, né? Então, em 1944, no final da guerra, o Vargas se posicionou em relação ao conflito e logicamente, se posicionou do lado dos aliados, né? E que já eram Estados Unidos, China, o Reino Unido e a União Soviética. Já o outro grupo, né? O eixo era formado por Alemanha, Itália e Japão. E o Vargas rompeu as relações diplomáticas com a Alemanha em 1942, né, ou seja, 2 anos antes, que respondeu afundando 5 navios brasileiros. E os ataques fizeram Vargas declarar guerra à Alemanha e enviar soldados para lutarem ao lado dos aliados. Em 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira, e mais de 20 mil militares foram enviados ao fronte de guerra, mais especificamente ao norte da Itália. Os pracinhas brasileiros tinham pouco preparo e pouco equipamento para lutarem em uma guerra dessa proporção. O Brasil ainda tem um déficit muito grande aí, principalmente agora, em que alguns governos não investiram e logicamente o mundo inteiro, pelo que eu li aí, o mundo inteiro não investiu nisso. Ficou aí, durante muitos anos se tratou muito sobre meio ambiente, e é muito relevante, é muito importante, sobre meio ambiente, energia renovável e tudo mais. E agora, de frente de uma situação que pode ocasionar numa guerra a nível mundial, né, se vê a necessidade de se armar, né? Só que na época também já era defasado já o armamento, assim como é hoje. Os pracinhas brasileiros tinham pouco preparo e pouco equipamento para lutarem numa guerra dessa proporção. Tá? Em 1945, teve o fim da Segunda Guerra Mundial, que resultou na dissolução do Terceiro Reich, do Império do Japão e do Império Italiano, além de gerar a criação da Organização das Nações Unidas. No Brasil, o fim da Segunda Guerra ocorreu no mesmo ano do fim do Estado Novo, abrindo um novo tempo democrático, que foi em 1945. Então, além dos conflitos, né, que a gente falou aqui, o Brasil teve internacionalmente, fora, com outros países, não foram ataques diretos aqui ao nosso território, mas foram ataques a embarcações, a brasileiros, né, até em serviço de paz. Muitas pessoas acham que o Brasil participou da Primeira e da Segunda Guerra somente em ajuda humanitária, com envio de tropas de apoio, né, enfim, de médicos, de mantimentos, mas não foi. Existiu um ataque direto às embarcações nas 2 ocasiões, e as embarcações foram alvejadas, enfim, naufragaram, morreram brasileiros, e na segunda ocasião aí, Getúlio Vargas foi mais aguerrido, assim, mas na primeira também, tá? Nas 2 grandes guerras o Brasil esteve lá presente, tá? Você vê que na segunda foram 20, ali em 1943 foram 20 mil militares, né? Não é um quantitativo assim que você pensa, poxa, 20 mil, mas é expressivo, né? 20 mil soldados, que é a Força Expedicionária Brasileira, tá? E eles foram para o fronte de guerra, eles não era ajuda humanizada não, tá? Eles foram para o fronte de guerra, certo? Então, aqui esses conflitos, além desses conflitos diretos armados aí que o Brasil se envolveu, o Brasil também participou de missões de paz, né, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e assim,
de forma humanitária, de forma pacífica, tá? Que foram essas últimas que a gente tem um conhecimento que está mais fresco na memória. Mas na Primeira Guerra, na Primeira Grande Guerra e na Segunda Grande Guerra, o Brasil esteve presente, sim, no fronte de guerra, tá? Então fica aí para conhecimento de todos, né? Essa informação. O que me deixou muito curioso foi que pessoas não sabiam disso, né? Então, estou trazendo aqui os números, os fatos históricos. Vou deixar aqui o link para que você acesse aqui o site e veja todo o levantamento, né, as datas, os quantitativos, as informações, tá bom? Eu acredito que toda grande nação no mundo ela se envolveu, e toda pequena nação também, em algum momento teve que se envolver numa guerra nesse cenário nosso aí, que a gente teve nesses últimos muitos anos aí, né? Tá? Então, obrigado aí por todos assistirem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Se gostaram do assunto, se inscrevam no canal, deixem aí um comentário falando sobre algum assunto que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. Também podemos trazer aqui na rádio também um professor, uma pessoa que tem um entendimento, tá? E você assistir ao vivo, né? Se você não tiver disponível no dia do programa, você pode assistir depois no canal aqui, tá? Mas deixa nos comentários aí, não esquece de deixar nos comentários uma opinião sua, né? E uma opinião também de algum vídeo de algum assunto que você queira tratar, ok? Bom, aqui quem falou com vocês foi Ricardo Lima, tá? Aqui da Rádio Bela Brasil. Não esqueça, siga a Rádio Bela Brasil no Instagram e no Facebook e se inscreva no canal aí para continuar recebendo aí os nossos materiais, tá bom? Obrigado a todos, valeu, fiquem com Deus, tchau.